Fala, Alminha, você já reparou que às vezes a gente entende que um recurso importante para que a gente consiga se melhorar, principalmente no quesito emocional, é a prece, é fazer aquela famosa oração que a gente aprendeu às vezes com os nossos pais, ou que nos falam: "Ah, você precisa orar mais, vou orar por você". A gente sabe disso, mas nem sempre a gente tem disposição, porque às vezes a gente se vê tanto como uma pessoa errada, sabe? E não merecedora, que poucas vezes a gente consegue se colocar em comunhão com algo mais elevado. E aí a gente fica jogado às traças, né? Na tristeza, sem esperança. Mas e como que a gente faz para que essa prece, essa oração funcione? Será que existe uma forma de funcionar? Será que ela realmente funciona como dizem? E hoje eu estava abrindo o Evangelho e abri justamente nessa questão da prece. E fala aquela famosa frase que a gente conhece que é: o que quer que seja que pedirdes na prece, crede que obtereis e vos será concedido. Mas será mesmo que o que a gente quiser vai ser concedido? Porque às vezes a gente pensa assim: ah, as coisas já estão pré-determinadas, existe o destino, né? Mas pensa comigo, se fosse assim, a gente não teria por que ter o livre-arbítrio, por que ter motivação para fazer nada, já que tudo estaria decidido. Então, na verdade, não funciona desse jeito, apesar que o universo possui as suas próprias regras que são imutáveis, porque senão a gente ficaria numa instabilidade tremenda, e o que a gente vê é que isso não acontece porque tudo é perfeito, apesar da nossa pouca compreensão, né? Tá tudo ali, perfeito do jeito que tem que ser. Então, apesar disso, a gente teria que ter um mérito, né? A força de vontade para que a gente conseguisse as coisas. Então, não quer dizer que a gente estaria também desamparado nesse sentido. Por que que a gente deveria então pedir algo? Será que Deus já não sabe tudo que a gente precisa? Na verdade, ele sabe, né? Tanto sabe que ele é um pai tão zeloso que ele não dá tudo que a gente pede. Imagina nosso filho pedindo uma faca. Ah, mãe, me dá uma faca. Para quê? Uma criança? Lógico que eu não vou dar. Então, não é qualquer pedido que a gente deva fazer. Na verdade, a gente até pode pedir, mas não quer dizer que isso será realizado, porque talvez aquele não seja o momento ideal e propício para que a gente tivesse determinada coisa. Tem gente que fala assim: às vezes uma porta se fecha, uma janela se abre, e é bem por aí, porque é por meio da nossa frustração que a gente muitas vezes consegue recalcular a rota, para então ajustar os nossos passos. Imagina se a gente tivesse tudo que a gente quer. Às vezes a gente não seguiria um caminho que no começo parecia que era ruim, mas depois a gente acaba percebendo que era a melhor opção. E aí, eu lendo o Evangelho agora, vi uma história que fez total sentido e que fala muito dessa razão da gente fazer a prece. Certa vez tinha um homem que ele estava morrendo de sede, ele estava lá no deserto e ele já não sabia o que fazer, ele estava sem forças. E então ele simplesmente suplicou: Deus, me ajuda, por favor, para que eu consiga sair dessa situação, para que eu consiga beber água. E aí, eu quero que você pense o que ele deveria ter feito, somente esperado, como uma criança que espera a mãe, fica chamando e fica lá jogada no chão, ou por causa desse silêncio que existiu após a súplica, ele deveria se esforçar por fazer algo. E aí é que Deus se manifesta, porque aí ele vai mandar uma inspiração, um pensamento. Ele, como que maquinalmente, automaticamente se levantou e por pensamento pensou: vou aqui por esse lado, que aqui eu vou encontrar água. E esse homem se levantou, foi se movendo, chegou numa colina e logo abaixo tinha a água tão esperada. Essa inspiração de pensamento fez ele encontrar água, e aí, depois de encontrar a água, ele ainda tinha duas possíveis resoluções, dois possíveis comportamentos que seria. O primeiro, falar: meu Deus, graças a Deus, encontrei a água, nossa, que alegria, obrigado, né? Ele reconheceria esse pensamento que veio, né, do nada, mas que veio em auxílio a ele naquele momento tão difícil, ou ele poderia simplesmente pensar: nossa, como eu sou inteligente. Esse pensamento foi perfeito. Olha como eu sou incrível. E simplesmente levantei, fui lá e peguei a água. Aí ele ainda vai estar o orgulho dele e a vaidade. O que que essa historinha conta pra gente? Que primeiro a gente precisa ter força de vontade, a gente precisa se levantar e fazer alguma coisa.
Depois que a gente, sempre que está com essa boa intenção, a gente é auxiliado. Mas a gente não é auxiliado no barulho, no ruído, no desespero. Você já viu uma água quando você ataca uma pedra? Ela fica turva, você não consegue ver o fundo. Mas logo que ela se assenta, você consegue enxergar tudo. E assim são os nossos pensamentos. Muitas vezes a gente precisa sair desse tormento, né, desses pensamentos que não nos levam a lugar nenhum, deixam a gente desesperados, para que a gente então consiga enxergar com mais clareza, né, para onde ir, escutar essa voz, né, que é quase silenciosa, elevar a nossa frequência para que a gente consiga perceber essa intuição. Então a gente vai ser guiado por essa intuição e sem saber ainda para onde a gente está indo. Nisso a gente vai exercitar a confiança e a fé. Fé que começa com F, de fazer. Você faz a sua parte, depois você se movimenta. E na humildade, você vai encontrar o seu caminho. E aí você pode me perguntar, mas então, já que isso foi uma resposta de Deus, então por que que ele não poderia simplesmente mandar um anjo que fosse falar, ó, eu sou enviado de Deus, eu vim aqui para te contar qual que é o caminho da água. É só você seguir ali, vai para a esquerda que você vai encontrar água. Com certeza, se acontecesse isso, qualquer pessoa acreditaria imediatamente, né? Como Tomé, que precisou pegar na ferida lá de Jesus. Será? Mas e qual seria o mérito da pessoa se aparecesse um anjo desses? Ela não teria mérito nenhum, ela não fez o esforço próprio. E depois ela não treinou a humildade dela, porque a gente, em algum momento da vida e de forma inconsciente, a gente percebe que existem forças maiores do que nós. Pode acontecer que a gente, por orgulho e vaidade, muitas vezes fica cego e a gente, como está aqui na matéria, fica totalmente arraigado a esse pensamento de que, fui eu, tudo aconteceu por mim. Mas basta vir um vento mais forte que derruba a gente. E aí a gente vê o quanto a gente é vulnerável. Isso acontece muito e principalmente por questões de saúde, que a gente se vê frágil e começa realmente as nossas súplicas a enxergar que existe algo maior e que a gente deve se render. A gente não precisa chegar a esse ponto. A gente só precisa reconhecer que somos filhos amados e temos a oportunidade de agir se conectando com um bem maior. E por mais que a gente erre, por mais que a gente se afaste do caminho, né, a gente sinta falta de motivação, muitas vezes tristeza, o caminho para que a gente se erga é realmente por meio da oração. Então a gente se recolhe, né, naquele momento íntimo nosso e a gente se conecta com o nosso coração. Não tem palavras bonitas nem ensaiadas, apesar que a gente já sabe o Pai Nosso, né? A gente pode fazer ele facilmente, mas que seja um ponto de partida, porque a gente precisa conversar conosco, né, para que a gente se pacifique e conversar com Deus, que tudo entende e vai mandar uma resposta todas as vezes, mas a gente precisa estar pronto para ouvir, que senão a gente não vai perceber essa resposta e vai se sentir injustiçado como se estivesse abandonado, quando na verdade a gente nunca está. E tem uma outra coisa que a gente pode fazer também, é observar, sabe? Faz a sua parte, faz a sua oração e observa, porque a todo momento a natureza nos envia sinais, né? E esses sinais podem ser pessoas, livros, um vídeo que pode ter caído agora na sua mão para você ver, é a mensagem que você precisava. Talvez para se reerguer, sentir esse empurrão para se reconectar. Espero que essa mensagem tenha te ajudado hoje. Até o próximo vídeo.